Oi, eu me chamo Madalena. Oi, eu me chamo Madalena e eu convido você a encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que precisa fazer pequenos ajustes de perspectiva que vão trazer grandes mudanças. Então, se você não sabe, nós estamos aqui fazendo comentários sobre esse livro, Revolucionando Relacionamentos. Eu quero falar sobre uma parte específica, que é sobre ajuste de perspectivas. O autor ele propõe uma imagem de uma pessoa que vai à praia e chegando lá observa tudo ao seu redor. Vê crianças brincando, vê a cor do céu, a cor do mar e de repente põe óculos escuros. Embora a paisagem não mude, tudo fica diferente, porque agora ele está usando óculos escuros. Agora imagine se essa pessoa começasse a reclamar porque tudo mudou, quando na verdade é só um ajuste que vai fazer com que tudo volte a ser como era antes. Essa alegoria, quando aplicada à nossa vida, nos faz perceber que antes de esperarmos as mudanças nas coisas ao redor, nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Eu passei por uma experiência na minha crise dos 30 que foi definitiva para que eu entendesse esse conceito na prática. Eu tive a minha crise dos 30 um pouco antes dos 30, porque as minhas crises são sempre antecipadas. Tive todas as crises de idade, mas essa até agora foi a mais cruel. E eu me lembro de estar sofrendo por não estar colhendo as coisas que eu já esperava estar colhendo próximo aos 30 anos. Acredito que uma série de pessoas passa por isso, na verdade. E eu me lembro de sofrer muito e em muitas orações secretas confidenciar a Deus como eu me sentia frustrada por não enxergar frutos, por não enxergar perspectivas, inclusive, caminhos para chegar aonde eu queria chegar. E eu me lembro que eu fui visitar uma amiga e ela me convidou para um jantar com amigas dela que eu não conhecia nenhuma das meninas. E como todas éramos cristãs, antes do jantar, nós fizemos um momento de oração. Eu estava tão quebrada assim que na verdade eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Mas uma das meninas veio orar por mim, num sorteio assim quase, ela veio orar por mim. E na oração ela disse o seguinte: Senhor, eu vejo Madá em pé, olhando para um terreno vazio à sua frente e procurando os frutos. Mas por que ela está olhando para o lado errado? Por que ela não está olhando para o outro lado, onde estão uma série de árvores e flores e frutos de coisas que ela plantou e já estão lá? E aquilo me fez ver que, na verdade, todo o meu sofrimento era baseado no fato de que eu não via o que eu queria ver, mas uma série de outras coisas já estavam lá e eu não as percebia, porque eu estava focada apenas no que eu não tinha conseguido e não em tudo o que eu já tinha conseguido. E aquilo foi definitivo para que eu começasse a perceber que Deus estava me convidando a investir nos frutos que já estavam lá. Isso foi muito, muito importante para mim e me trouxe uma energia, uma renovação para perceber o que de fato era importante para mim, porque o que eu estava colhendo do que eu já havia plantado era o que de fato fazia sentido para mim. E talvez eu estava buscando ali uma semeadura em coisas que não faziam sentido para mim, mas faziam sentido para as pessoas, para o que as pessoas esperavam de mim. Mas o que era verdadeiro, o que era tão legítimo, eu já estava construindo há tanto tempo e nem tinha percebido. E uma série desses frutos, na verdade, refletia os valores que importavam para mim, no fundo do meu coração. Então, refletir sobre os meus pensamentos, sobre a forma com que eu enxergo as coisas, é minha responsabilidade. Eu preciso tomar pé disso e entender que talvez eu precise fazer um ajuste de visão para que eu comece a ganhar perspectiva sobre o que de fato precisa mudar. E talvez a mudança precisa ser eu mesma. Em outras palavras, mude sua perspectiva antes de querer mudar as coisas ao seu redor. Faça uma análise sincera e busque identificar quais são as lentes que estão modulando a realidade ao seu redor. Talvez você esteja sendo muito pessimista, talvez você esteja sendo fatalista, talvez você esteja sendo apático, talvez você esteja generalizando tudo com essas frases de efeito de que tudo está errado, nada está certo, nada nunca vai mudar. Essas coisas não levam ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos ter um olhar assertivo sobre as situações e saber que tudo pode melhorar. Não há nada tão bom que não possa ser excelente.
Isso não quer dizer que as pessoas ou as condições ao nosso redor estão perfeitas e que essas coisas também não precisem de mudanças, não. É claro que os ajustes eles acontecem em várias etapas, mas a primeira etapa certamente começa em nós. Num plano de crescimento pessoal, emocional e até espiritual, a mudança começa sobre o que está sob nossa responsabilidade. E entender os nossos pensamentos, as nossas crenças limitantes, o nosso mindset, né, como dizem tanto, isso é completamente responsabilidade nossa. O autor ele encerra com um raciocínio que diz mais ou menos o seguinte: quem tem tão pouco conhecimento sobre a natureza humana e espera a felicidade na mudança de todas as circunstâncias ao seu redor, mas não se dispõe a mudar, vai desperdiçar a sua vida em esforços infrutíferos e multiplicará as angústias que certamente pretende remover. Então eu convido você a ajustar o seu foco, ajustar a sua perspectiva, continuar conosco aqui pensando em tudo que pode melhorar em você antes de começar a propor as mudanças nas pessoas ao seu redor. Fique com a gente, até a próxima!